muitos versículos mesmo. Então, a semana passada a gente falou sobre um tema muito importante, todos os temas são importantes, por isso que eu digo isso, né? A gente falou de um tema muito importante, que é crescendo por meio da tentação. Desmistificou algo que a gente achava que, na realidade, a tentação ela era ruim, mas não tem outra maneira, não tem como nós desenvolvermos a nossa vida espiritual ou gerar fruto no espírito, né? Rick Warren, ele enfatizou muito isso, se não for através, né, da tentação. Então, assim, nós precisamos superar a tentação, recusar ser intimidado, né? Então, a gente precisa buscar a manifestação daquilo que Deus já colocou dentro de nós, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele só acontece, né? Só se torna expressão no momento que a gente precisa, e é no momento da tentação. Então a gente é tentado de várias formas, mas uma coisa importantíssima, né, que Rick Warren ele enfatizou aqui, e eu gostaria que a gente relembrasse, é importantíssimo, porque o assunto da semana passada está ligado a esse, dessa semana, é que ele deixa bem claro que a tentação, ela está do lado de dentro. Então, às vezes, a gente tem essa questão de ficar dando desculpa, né? Assim, eu estou sendo tentado nisso, eu estou sendo tentado nisso. Mas a tentação, ela vem do lado de dentro, ela está dentro de nós, né? O tentador, ele está do lado de fora. E o tentador, o papel dele é fazer o quê? É fazer o quê, gente? Lembra disso? É olhar para dentro de nós, ou olhar para a nossa comunicação, para a nossa vida diária, e descobrir aquilo que é a nossa tentação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a sugerir ideias, vai começar a alimentar essa tentação. Então, o diabo, muito diferente daquilo que a gente acredita, né, que o diabo ele entra dentro de nós, ou ele fala, né, assim, no nosso coração, nossa mente, não. Ele fica sugerindo, a partir do momento que a gente mostra a nossa fraqueza. Beatriz, boa noite, graça e paz. E aí, a partir disso, a gente se torna alvo fácil. Por que ele faz isso? Por que Satanás ele tenta fazer isso? Porque ele quer destruir tudo aquilo que Deus ama. E Deus, ele ama você com um amor incondicional. Por quê? Porque ele é o nosso Pai. Amém? Ele é o nosso Pai. Então, pelo fato dele nos amar assim, você se torna inimigo, né? Inimigo de Satanás. Ok? Então a gente aprendeu isso, né? Assim, não tem como ter crescimento se não for através da tentação. Então, você ame resolver problemas. Todo cristão deve amar resolver problemas. Não dá para você ser sal dentro do saleiro, ou seja, sempre protegidinho, né? Não. Tem momento que você tem que ser sal no mundo e você tem que ser luz, né? Assim, para o mundo, sal na terra e luz para o mundo. Então, é sempre para fora, sempre para fora. A nossa luta, a nossa provação e as nossas tentações são sempre, né, voltado para um lugar onde a gente decide ser enviado. E quando que a gente é enviado? Quando a gente sai da igreja. Saiu da igreja no domingo, que é o momento que você está ali, numa atmosfera espiritual, onde você tem amparo, você tem palavra, você tem unção, você tem comunhão do Espírito, você tem proteção ali. Esse momento é o momento que você vai encarar a realidade. E esse momento a gente ser sal, ok? E ser luz desse mundo. Então, a tentação, ela está sempre do lado de dentro, não tem desculpa. Semana passada a gente viu isso. E a gente tem que lidar com ela. O que Satanás faz é sugerir ideias para você alimentar. Boa noite, família Miura, ó, Brasil. Muito bem, boa noite, graça e paz. E o que a gente faz é decidir, quem decide somos nós. E quem vai alimentar o tentador do lado de fora também somos nós. Porque o diabo ele está ao nosso derredor, ele está fora, né? Ok? Então, sabendo disso, nós vamos aprender hoje 4 passos para derrotar a tentação, tá? Como nós vamos fazer isso? Né? Refletindo aqui sobre o dia 27, né? Capítulo 27, dia 27 do Rick Warren. Vamos orar, né? Quero orar, né? Só para a gente dar início, entregar esse momento, tá bom? Vamos entregar esse tempo na presença de Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer por esta noite, agradecemos por essa sexta, fim de semana. Há muitas pessoas que estão assistindo, outras pessoas que irão assistir. Pai, e que cada palavra dessa live seja uma chave de libertação para cada um de nós. Esse é o desejo do meu coração, um chamado para que a gente possa ter uma vigilância e que o Senhor nos dê também ferramentas para que a gente possa edificar o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, fortalece o cansado, desperta aqueles que estão distraídos e que precisam da atenção e da vigilância, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, consagramos esse tempo e essa live em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, olha só. Derrotando a tentação. Derrotando a tentação. Estão me ouvindo bem? Né, assim, me vendo bem? Dá um alô aí. Diga assim, ok. É importante, porque da última vez ficou travando, outras pessoas falaram que estava interrompendo, tá? Vocês vão dando um feedback aí. Então vai lá, derrotando a tentação. Esse é o tema, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Ok, obrigado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, perdão. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque o pensamento malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que leve a querer fazer o bem. Olha só. Então, uma dica aqui, a gente já vê Paulo falando para Timóteo, né? Fuja. É fugir. Não tem como encarar. É fugir de qualquer coisa que provoque pensamentos malignos, né? Vai ser muito bom hoje.
Em 1 Coríntios capítulo 10, 13, também Paulo, ele escreve assim, ó, lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam, né? Não é só nós. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que você não possa suportá-la. Quanto, porém, tentados, ele mostrará uma saída. Deus mostrará uma saída de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Ok? Boa noite, Cristiane. Boa noite. Paz. Então, há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Ah, tudo bem. A gente aprendeu semana passada que a tentação está dentro de nós. A tentação não vem de fora. A tentação é uma fraqueza que a gente demonstra, seja através de uma falsidade que a gente demonstra, seja através do nosso desejo, né, de comer incansavelmente, né, isso tem um nome, glutonaria, seja através da mentira. Satanás, ele está ao nosso derredor, ele está olhando, observando as nossas fraquezas. A partir daí, então, se a gente tem uma tentação em fazer ou viver fora do princípio de Deus, fora do seu propósito, pronto, isso na realidade é o alimento que ele precisa para poder nos tentar do lado de fora. Então o tentador está do lado de fora, lembrando, a tentação está do lado de dentro. Quanto mais a gente repete os nossos hábitos carnais e pecaminosos, mais ainda nós alimentamos ele para ficar do nosso lado. Aí a gente vai ter que lidar, né, assim, com uma luta muito grande. E aí, muitas vezes, esse braço de ferro a gente acaba perdendo simplesmente porque a gente não quer mudar de hábito, não quer mudar de comportamento. Então, nem tudo é espiritual, ok? Nem tudo é espiritual. O que a gente precisa entender é que muitas coisas são naturais e esse natural alimenta o espiritual. Então, a tentação, ela sempre está dentro de nós. Está aqui e está aqui. Por isso que a gente tem que vigiar. Cuidar muito bem. Mas o tentador está sempre do lado de fora. Então, eu quero fazer uma pergunta desde já, né? Assim, quem aí está alimentando o diabo? Né? Quem que está alimentando, né, o capiroto? É importante você pensar nisso. Né? São coisas pequenas, mas que estão sendo observadas. A gente só não está sendo observado por Deus apenas. Nós estamos sendo observados também pelo maior inimigo das nossas almas, né, que é Satanás. Então, aqui nós vamos aprender como derrotar a tentação que está dentro de nós. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Tá? É possível sim. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Deus, ele colocou dentro de nós o seu espírito, o seu amor. Ele colocou a esperança, a fé, né? A natureza divina está dentro de nós. A natureza de Deus está dentro de nós. O poder de Deus está em nós. Então é impossível algo do lado de fora vencer aquilo que está do lado de dentro, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Ele não deixará que você seja tentado além das suas forças. Amém, povo de Deus? Então você nunca vai ser tentado acima daquilo que você pode suportar. Entretanto, você deve fazer a sua parte praticando 4 fundamentos bíblicos para a derrota da tentação. A primeira, nós vamos falar sobre a primeira. Qual é a primeira parte que nós devemos fazer para que a gente derrote toda a tentação? Esteja anotando aí. Olha só, Rick Warren, ele fala assim: redirecione sua atenção para outra coisa. Redirecione sua atenção. A sua dedicação naquele pensamento, de ver as coisas, de ouvir as coisas, redirecione, mude de rota. Pode parecer estranho, mas em parte alguma a Bíblia você vai encontrar instruções como resistir à tentação. Não tem, não existe isso. Resista à tentação, não existe. Muito pelo contrário, somos orientados a resistir o diabo, lá em Tiago 4:7. O irmão de Jesus, ele vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso é muito diferente, como expliquei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar a nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar, ele vai explicar isso. Então perceba que o diabo, ele não tem poder. Tanto que lá a gente vai ver, né, Paulo dizendo assim que Jesus deixou o diabo inoperante. Ele destituiu ele de todo o seu poder. Então, Marcos, se ele não tem poder, por que acaba acontecendo essas coisas todas que nós estamos vendo no mundo? Por que tanta maldade? Por que o homem ruim, o homem mau, ele procede com a violência, com o engano, com a mentira, com o assassinato? Por quê? Por que tudo isso? Isso tem tudo a ver com a nossa natureza caída. Tudo a ver com a nossa natureza caída. O diabo não é culpado por isso. Não é não. Ele sempre sugere, assim como foi lá no início, né? Assim, o que você acha de comer essa fruta? Né? Não foi assim como Deus disse. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser sugestivo. Interessante isso, né? Muito interessante. Vamos lá. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, preste atenção que a psicanálise, a psicologia fala a mesma coisa. Observem isso, né? Assim, eu amei que o Rick Warren ele escreveu aqui. Ele diz assim, ó, toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua mente. Resistindo, você, na verdade, o fortalece.
Por quê? Porque quando você diz assim: "Eu não quero pensar isso, não quero pensar isso, não quero pensar isso, não quero pensar isso", você está trazendo atenção dedicada, e isso está se tornando cada vez mais forte. Então ele fala assim, ó: "Resistindo, você na verdade só fortalece esse pensamento". Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome você e controla. Você fortalece cada vez mais e cada vez que você pensa nele. Então, assim, não adianta. Quando você começa a pensar assim: "Eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais falar sobre esse assunto", e você fica falando isso o tempo todo, quando você coloca a emoção, piorou, porque a emoção e o sentimento é a cola da memória. Quando você olha, preste atenção, toda vez que você se ira ou fica com raiva, chateado, magoado, com relação a um assunto que você não quer viver ou não quer ouvir falar, mais intenso isso fica dentro de você, mais gravado fica dentro de você. Por quê? Porque a nossa emoção é a cola da memória. As nossas emoções, ela fixa tudo o que você quer repelir. Isso vale para as coisas boas também? Vale, vale. Por isso que é importante. A Bíblia fala: "Alegrai-vos", outra vez vos digo: "Alegrai-vos no Senhor". Né? Os momentos felizes e alegres, eles também colam, eles solidificam uma memória. Os momentos mais felizes que você teve, as notícias mais extraordinárias que você teve, o quanto você se emocionou com aquilo, o quanto você se alegrou com aquilo, né? Lembra quando a mulher ela chega e ela fala assim: "Deu positivo, né? Assim, estou grávida". E isso daí, você sabe, você lembra do dia, você lembra o que aconteceu, você lembra da hora, você lembra tudo, 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 tudo. Por quê? Porque a emoção é a cola da memória, ok? Guarda isso aí. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar o seu fascínio é desviar a atenção. Simplesmente isso. Desvia para outra coisa. É o que ele está dizendo. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre-se no seu interesse ou em outra ideia. Esse é o primeiro passo para uma derrota da tentação. O primeiro passo, qual que é então? É não ficar dedicando atenção. Pare de dedicar atenção, ele está dizendo. Ele está dizendo assim: mude. Você quer vencer uma tentação? Pare de ficar falando sobre ela. Pare de falar. Simplesmente mude. E às vezes, o diabo ele sabe que você não quer falar sobre esse assunto, porque isso prejudica bastante o seu propósito de vida, a sua intenção, o seu propósito do dia. Então o que que ele vai fazer? Ele vai sugerir através de outras pessoas: "Me fala mais sobre essa pessoa, né, me fala mais sobre aquela situação, né, e aí, você resolveu aquele assunto com fulano de tal? Nossa, que injusto que ele fez com você, que injusto que ela fez com você", né. Então, assim, o diabo, como ele sabe, ele conhece, porque você externou isso muitas e muitas vezes, a sua indignação, a sua amargura, né, quando você demonstra demais, né, o seu ressentimento, né, a sua ira, pronto, você já deu alimento, você já mostrou a sua tentação. E muitas vezes isso é tão sutil, igual nós vimos na semana passada, e que ele se alimenta tanto que ele simplesmente tem essa arma poderosa, porque você já fez o capiroto ficar gordinho, né, de tanto que você alimentou ele ali, ele fala assim: "Poxa vida, é isso aqui, esse cara aqui, essa moça, essa mulher, esse filho, se ele não ficar livre disso, quanto mais ele alimenta, me alimenta disso, mais provado ele vai ser nisso daqui". Entende? Então, assim, como que você vence? O primeiro passo, assim, muda de canal, muda de canal. Eu vi um filme, eu achei aquele Clique, é legal, quando ele não quer que a pessoa fica falando o que ele quer ouvir, que ele não quer ouvir, ele pegava e dava um muto, assim, né, apertava o controle remoto, deixava a pessoa muda. Eu fiquei pensando assim: "Será que se a gente tivesse um controle desse seria extraordinário". Não, ia ter muita gente voltando para o passado, né. E isso não é de Deus, voltar para o passado. Então uma das tentações é essa, às vezes também nos colocar lá no passado. E às vezes a gente fica sendo tentado a olhar para o passado, voltar para o passado, e o que o diabo mais faz na nossa vida é fazer isso. Porque Deus ele é um Deus do presente, e ele é um Deus que nos mostra um futuro diferente. Então, ele sempre quer nos mostrar o passado para nos acusar. Só que assim, se a gente não for curado disso, a gente vai olhar para o passado e vai ficar. Mas se nós formos curados permitindo que Deus nos cure, queridos, isso daí não vai fazer diferença nenhuma, porque nós vamos olhar para o passado e a gente vai responder ao diabo dizendo assim: "Olha, você está me tentando para que eu possa olhar para o passado, eu já olhei, eu já sei. O meu passado já passou", entende? Lá Deus já me curou, Deus já me perdoou, eu já fui perdoado, porém, Deus me mostra um futuro diferente. E eu estou agora comprometido com o meu futuro. O passado não muda, o passado não me define, mas o meu futuro sim. E o meu futuro é viver minha vida com propósito, minha vida com Deus. E permitir que Ele realmente trabalhe na minha vida. Amém? Então, assim, com a tentação sempre começa com um pensamento. A maneira mais rápida de você quebrar essa tentação é mudando de canal. Muda de pensamento. Muda, muda, simplesmente muda. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. Na mente, gente, na mente. Por outro lado, se você prende a sua atenção, também isso aprisiona você. Você prendeu a atenção, gastou tempo com esse assunto, acabou. Eu conheço um casal que eles estavam com um problema financeiro,
E aí ele estava acusando ela que ela estava gastando demais. E aí ela falou assim: olha aqui, as notas estão aqui e tudo tal. E aí ele olhando aquela situação, ele reconheceu e ele pediu desculpa. E ele falou assim: desculpa, mas assim, eu preciso conversar com você. E já era tarde da noite, era de madrugada. E aí ele simplesmente falou assim: como que você consegue dormir, sendo que a gente está com um monte de problema para resolver? E aí ele chegou e ele falou, ela olhou e ela falou assim: olha só, se você não tem fé e paciência e confiança em Deus, eu tenho. Né? Então, se você não tem, você continua aí à noite, quebrando a cabeça, porque essa hora da noite a gente não vai conseguir resolver nada. Mas se você não tem, fica você acordado, porque eu vou descansar e eu vou descansar no Senhor. Então, muitas das vezes é isso, sabe? A gente fica dedicando atenção, a gente alimenta isso, o diabo ele vê e ele vai começar a tentar as nossas vidas para que a gente possa perder completamente o controle pensando no problema. Então, pensa nisso, mudando. A gente tem que mudar, virar a chave. A batalha contra o pecado é ganhada na nossa mente. A batalha maior que nós temos é na nossa mente. Então é a mente que precisa mudar. Olha só, é, Jó, capítulo 31, versículo 1. Olha o que Jó disse. Jó ele diz assim: ó, fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi ele orou o seguinte, em Salmo 119, 37. Não me deixe ficar pensando em coisas sem valor. Não me deixe. Edson travou. Gente, travou mais para alguém ou só travou para o Edson? Alô, gente, dá um feedback, por favor, para a gente dar continuidade. Está normal. Ah, Edson, então é aí. Dá uma olhada aí, tá? Então, ó, já se sentiu subitamente faminto depois de assistir um anúncio de comida de televisão? Ele faz essa pergunta, né? Para pra pensar. Você já sentiu fome, vontade de comer? Tem gente que assiste uma propaganda e já fala assim, eu tô a fim de... Vamos comer lanche hoje? Né? Por quê? Porque viu a propaganda. Já ouviu alguém tossir imediatamente, sentiu vontade de você limpar a garganta, ficar... né? Alguém ficar bocejando, logo em seguida você quer bocejar também, né? Então você talvez esteja bocejando enquanto lê isso. É o poder da sugestão. É tudo sugestivo. Você precisa ver alguma coisa para despertar algo dentro. Você precisa ouvir alguma coisa para despertar o que está dentro. Você precisa falar alguma coisa para despertar o que está dentro. Por que então a gente não mudar a nossa mentalidade? Vamos ver o que precisa ser visto. Vamos ouvir o que precisa ser ouvido. Vamos falar o que precisa ser falado. Então a gente tem que fazer essas escolhas certas. Essas escolhas são importantes. Por quê? Porque toda batalha começa na mente. Então vamos mudar. A gente precisa girar o canal. Né? Os homens aí que têm uma tendência de olhar para as mulheres alheias. Isso daí não é pecado. Olhar uma mulher, né, assim, não é pecado. O que vem depois disso é o que vai determinar se vai ser pecado ou não. Grazi, boa noite, boa noite. Marisa Miura, minha maninha, minha irmã lindona, né? Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Quanta gente hoje, gente, Subarashi, graças a Deus. Então, os homens, voltando, a homens, preste atenção, olhar para uma mulher bonita, isso não é pecado, você admirar a beleza não é pecado. Agora, o que você vai fazer com isso, até onde você vai alimentar isso sim se torna pecado. Porque Satanás, ele olha e ele fala assim, sua fraqueza é essa, então se prepara. Se prepara. A mesma coisa para mulher. Mulher, você olhar para uma mulher bonita, não tem problema nenhum. Eu e a Juliana, a gente já amadureceu tanto, graças a Deus, eu falo isso, graças a Deus, não é glória para nós mesmos, não. Porque não era desse jeito. A Juliana era ciumenta demais, a gente tinha um problema muito sério. E aí daqui a pouco o pessoal fala assim, para de falar da minha amiga, quer ver? Mas vocês não conheciam. Ela não deixava nem eu ter ciúmes, né? Assim, ela tinha tudo para ela. Aí, aí eu simplesmente olhava, né, assim, e acabou o dia, acabou o dia. Mas hoje é diferente, hoje eu até falo assim, eu falo assim, nossa, Juliana, que cara pinta, né, bonito. Ela fala, é bonito. E aí e ela a mesma coisa, né? A mesma coisa do meu lado, né? Aí ela chega e fala, nossa, que moça bonita, né? Assim, né? Aí eu falo, sim, é bonita. Mas parou nisso. Entende? Por quê? Porque antes a gente dava tanta ênfase nisso, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, que aí a gente alimentava isso de tal forma que o diabo ele sugeria, ele era sugestivo de outra forma, ao ponto de nos trazer a escravidão. Então que haja libertação na nossa vida, que a gente possa entender que a batalha da nossa mente é onde determina se a gente vai se entregar, né, à sugestão de Satanás ou ao propósito de Deus. É uma escolha que nós fazemos. Pare de atribuir tudo ao diabo, gente, pelo amor de Deus. Esse livro ele é extraordinário porque ele mostra pra gente na prática como nós devemos viver, como Deus ele nos vê. Então todo poder de tentação de Satanás é sugestivo, ele vai sugerir. Ele sabe que você está preocupado com roupa. Ele sabe que você é vaidosa demais, vaidoso demais. Ele sabe que você pensa em dinheiro o tempo todo, porque isso é o que você fala, é o que você externa todos os dias. Para de falar da minha irmã. Oh, meu Deus. Mas é importante isso. Ela sabe disso. Sempre a Ju, né? Então, Deus sabe, e o diabo também sabe. Ele sabe que você gosta de coxinha o tempo todo, você quer comer salgado o tempo todo, você quer comer o tempo todo. Ele sabe essa fascinação que você tem, né, pela comida ou para qualquer outra coisa. Então, assim,
Eu surpreendo. Como que você surpreende o diabo? Como que você muda de pensamento, muda de canal rapidamente? Começa a falar assim, eu vou fazer jejum agora. Pronto, acabou. Acabou, né? Acabou. Você faz isso, você engana, na realidade, a sua mente, mas você também tira todo o poder de Satanás que estava do lado de fora, se alimentando do seu pecado. Entende? Então vamos lá. Ó. É por isso que ficar repetindo, né? É por isso que ficar repetindo, preciso parar de comer tanto, né? Assim, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Por quê? Ela o mantém concentrado no que você não quer. Esse é o problema. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Para quem estuda neurociência e a psicanálise já sabe muito bem. Toda vez que você fala a palavra não quero, não quero, não quero, não quero, o não, o cérebro ele não respeita, ele não entende o não, ele não entende o não. Ele só entende o assunto que você está falando. Não quero o quê? Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Não quero morrer de câncer, não quero morrer de câncer, não quero morrer de câncer, não quero morrer queimado, não quero morrer queimado, não quero morrer. Eu estou falando isso porque eu ouço muito isso, né? Assim, porque as pessoas elas ficam não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E se o medo, se coloca o coração, se coloca a emoção nisso, gente do céu, é uma fé que vai dar errado. É a fé negativa. Jesus não ensinou sobre fé negativa, ele só ensinou sobre fé positiva. Por quê? Porque ele não queria dar ênfase nisso. Ele deu ênfase na fé positiva, a fé que transforma, a fé que traz cura, a fé que traz vida, a fé que prospera. Entende? Então, nosso cérebro não entende o não, ele só entende o assunto depois do não. O assunto que você está falando. Não quero, não quero, não quero, não quero. Você está falando, repetindo, repetindo, se alimentando e alimentando cada vez mais o seu tentador. O tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. Quanto mais você fala, mais ninho na sua cabeça ele faz. Lembra lá o ditado do Martinho Lutero? Você não pode impedir um passarinho de sentar na sua cabeça. Ele veio e você, né? Não dá para impedir, não dá. Ele vai bater, ele senta, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Ele está falando sobre o pensamento repetido, o hábito repetido, de você ficar repetindo, 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 repetindo. Vamos correr, senão a gente não termina. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó. Ela mantém concentrado no que você não quer, a sua mente, né? É como anunciar, nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se propagando, né? Isso é interessante, se programando, né, para repetir o que foi dito. E você também fica fazendo propaganda o tempo todo, propaganda, propaganda. A propaganda é para quê, gente? Para que existe uma propaganda? Para te convencer. Às vezes a gente mesmo fica propagando. Nós mesmos ficamos fazendo a nossa propaganda. E aí a gente fica na frente do espelho, às vezes fica nos lugares, a gente fala, ouve a voz, né, assim, dizendo, né, assim, eu não quero, eu me proíbo disso, e pronto, você está fazendo propaganda. Cada vez mais. Como que é isso, né? Ele vai continuar dizendo aqui, ó. As dietas, em geral, não são eficazes porque mantêm o pensamento em comida o tempo todo. É uma garantia de que você está sempre faminto. Ai, Jesus. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo, não fique nervoso, não fique nervoso, não fique nervoso, não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar no pensamento em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso, ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando, preste atenção nisso, preste atenção nisso. A tentação começa capturando sua atenção. A tentação, quem que é a tentação? Quem que é a tentação? Satanás. E o que prende a tentação desperta emoção. Se despertou emoção, a gente alinhou o pensamento com o coração. É o que a Bíblia mais pede. É o que a palavra mais diz. Que nós devemos amar a Deus o quê? Não é com pensamento apenas, mas de todo o nosso coração. Se a gente alinha coração e mente, é um poder sobrenatural. Nós estamos falando de algo sobrenatural. É o que prende a atenção e desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Então você vai agir de acordo com o que sente. O coração é mais forte, o sentimento é mais forte que o pensamento. Se o pensamento despertou a emoção, pronto. Você não quer se irar, mas você fica pensando. Você se irou, a ira é um despertamento do quê? Da nossa emoção. Pronto, você vai fazer o que você não quer. Involuntariamente a gente age. Porque o coração é mais forte. A Bíblia fala, por isso que você tem que amar a Deus de todo o coração. Por isso que você tem que confessar e guardar a palavra no coração. Por isso que você tem que crer com o coração, a Bíblia diz. Coração. A tentação, aí ele continua. Essas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso envolverá a sua teia. Aí você fica como um animal. Por quê? Porque você vai agir por instinto, fuga, luta, né? Defesa e prazer. Simplesmente isso. Então a parte racional, a parte cognitiva nossa, não funciona mais. Então vamos lá, ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Guarda isso, gente. Pare. Pare e escreva isso. Ignore. Ignore. Esses dias o Gabriel estava jogando futebol e aí teve briga, né, assim, entre eles, desentendimento entre os amigos, tudo tal. E eu vi que ele correu, assim, porque os dois são amigos dele, e ele chegou lá e eu falei assim, filho, o que você estava falando para ele, né, assim, como que você estava acalmando ele? E eu ficava falando para ele assim, ignora ele, ignora ele.
Por que que você está aceitando, né, assim, por que que você fica respondendo as provocações? Ele ignora. E o menino falava assim: "Mas eu não consigo focar, né, assim, no futebol". Ele fala assim: "Para, ignora, finge que você não ouve, né, faz o seu jogo". E ele falando e falando e falando. Eu achei muito bonito aquilo ali, porque o Gabriel, ele já entendeu isso, ele já está fazendo isso, né, para muitas coisas, para muita coisa. Então ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Preste atenção, se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Perde. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Ok, desliga. Ok, desculpa, tu tem que desligar. Pronto. Ignore. Como? Às vezes isso significa sair fisicamente da situação, tratar uma ocasião em que não é errado fugir. Fugir, tem que fugir. Tem que fugir. É a orientação que Deus fala. O que que significa? Não dá para combater, não dá para lutar. Entende? Quantas vezes eu tive que fugir? Eu já fugi de situações inúmeras situações que ia dar ruim. Eu ia me irar, eu ia me não tinha como. Eu me calo. Se calar não é o suficiente, eu saio do lugar. Eu simplesmente levanto e saio. Às vezes isso significa sair fisicamente da situação, entende? Aí ele vai falar assim, ó, não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Por que que você está alimentando os seus olhos? Né? Os olhos é a janela da alma. Por que que você continua alimentando, olhando aquilo lá? Né? Olhando, 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 olhando. Tem gente que está com dieta e fica olhando as propagandas dos doces, né? Igual a minha irmã faz, né? Minha irmã é extraordinária, faz bolo, faz doce para festa. Tem gente que fica, né? Assim, olhando. Mas se você não é o seu momento, não é a época, dieta. Se afasta de tudo. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Namorados, né? Tá namorando. Você tá se reservando. Você quer um casamento abençoado por Deus. Pegou na mão, tocou na perna, levanta, larga tudo, sai. É isso que ele está dizendo. Por que que você vai tentar ficar alimentando cada vez mais aquela situação? Para evitar o ferrão, afaste das abelhas. Para evitar o ferrão, se afaste das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrar em algo legítimo. Então, tentação não tem outro jeito, tem que fugir. Tá? Tem que correr, tem que ser chamado de covarde. 1000 vezes você ser chamado de covarde do que você ser um valentão e você perder o irmão, perder a pessoa, perder o casamento, perder a vida. Entende? Simplesmente por causa do seu ego. Simplesmente por causa do seu ego. Né? Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Tá? Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus, com pensamentos bons. Eu amo esse versículo, presta atenção. Você derrota os maus pensamentos em algo melhor. É o princípio da substituição. Você tem que substituir. Você tem que colocar algo melhor dentro da sua cabeça. É input, output. Você coloca para dentro e fala, coloca para dentro e fala. Agora lá, o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, 21. Não é fazendo o mal ou retribuindo o mal com o mal, mas é retribuir o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. Preste atenção. É por isso que a Bíblia insiste em mantermos a mente direcionada. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Fixe seus pensamentos em quem? Em Jesus. Em Jesus. Hoje, esses dias nós tivemos legendários, né? E os homens, os depoimentos de lá é extraordinário, porque fica 4 dias fazendo o quê? Desintoxicação da mente. Desintoxicação da mente. Só pensando na pessoa de Jesus, no evangelho de Jesus, na palavra de vida eterna, trazendo seus princípios, seus valores, tirando do homem a hombridade do homem e lavando, jogando para fora tudo aquilo que realmente tem contaminado a mente do homem. Simplesmente isso. Lembre-se de Jesus Cristo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Encha-se a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que merece elogio. Isto é o que é verdadeiro, digno, correto, agradável, decente. Filipenses 4:8. Eu amo esse versículo. Filipenses 4:8. Né? Mantenha sua mente, tudo que é bom, perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Nisso é o que nós devemos pensar. Ok? Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a sua mente e avaliar o que observa na mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado. Tenha cuidado, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. Então, observe uma coisa: a nossa mente precisa estar limpa, precisa estar não apenas limpa, mas alimentada daquilo que é bom, perfeito, agradável, tudo que é de boa fama. Nisso devemos pensar. Tem gente que está passando por um problema de relacionamento e vai ficar ouvindo música, né, aquela sofrência que tem no Brasil, e aqui também, né, as músicas sertanejo, universitário, meu Deus, aquilo ali, a gente é a mesma coisa de ter a nossa mente como um cesto de lixo e você ficar jogando essas coisas para dentro. Impossível, impossível você dar um passo de fé, impossível você conseguir alimentar a sua vida espiritual de forma correta. Música, gente, temos que tomar muito cuidado com isso. Olha aqui, ele dá uma sugestão. Na igreja Saudbeck, temos visto o impressionante poder desses princípios para destruir o domínio da tentação constante, os vícios aparentes, né, e incorrigíveis, por meio de programas de desenvolvimento chamados Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus, construindo, tornando-se pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas. Agora observe, né, assim, simplesmente o maior
o mais importante sermão de Jesus, o Sermão da Montanha. Ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado o homem. Então, Satanás, ele quer que você pense no seu pecado, não quer que você pense nas coisas eternas. Ele não quer que você pense nas coisas que são de Deus, as coisas espirituais. Por isso, ele vai trazer a sua atenção e a minha atenção sempre para as coisas materiais. Ele vai alimentar a nossa alma. A nossa alma precisa de cuidado. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa de salvação. A nossa alma. Jesus, ele fala que o espírito está pronto. Então, ao invés de a gente alimentar o espírito, a gente vai alimentar a alma. E Satanás, ele vai fazer isso. O tentador, ele sabe que ele não pode alimentar o seu espírito, mas ele precisa alimentar a sua carne, ele precisa alimentar a sua alma. Então, o que ele vai fazer? Vai sugerir para você cada vez mais prazeres terrenos. A gente caindo nessa cilada, aí a gente torna o nosso espírito fraco. Por quê? Porque o espírito que precisa ser cada vez mais alimentado para instruir a nossa alma, que é uma criança e que precisa de orientação. Então, por isso que nós precisamos orar, por isso precisa buscar a palavra, por isso precisa ler a Bíblia, né? E ele fala, recomendo fervorosamente a sua igreja. E a igreja precisa buscar cada vez mais, instruir, é o que nós estamos fazendo aqui. Ok, gente? Então, a tentação, ela não é o diabo, não. A tentação está do lado de dentro. O tentador está se alimentando com aquilo que a gente expõe, as nossas fraquezas. Quanto mais você expõe, mais forte ele se torna. Todos nós combatemos as mesmas tentações. 1 Coríntios 10:13. Todos pecaram. Todos, sem exceção. E carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. Uau! Então, nós precisamos tomar decisão, apenas decisão. O motivo pela qual escondemos nossos pecados só é um, apenas um. E eu amo quando ele coloca isso daqui em ênfase. É o nosso orgulho. Tá? Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre a qual você não possa falar já está fora do controle. Se você tem um assunto que isso se torna a sua fraqueza e você não pode falar, já se torna, né, um controle. Entende? Tudo que tira você, tudo que tira você, tudo que deixa você nervoso, que mexe com as suas emoções, te tira do controle. Acaba controlando você. Então, é importante você entender, se você pudesse resolvê-lo sozinho, já teria feito? Não. Teria ou não teria? Coloca aí, gente. Se você pudesse resolver seu problema, já teria feito? Você já teria resolvido isso faz tempo. Se não resolveu até agora, é porque sozinho você não consegue. Mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais é força de vontade. Não, e a força de vontade não é suficiente. Então, se você não pode resolver isso, é isso que a gente sempre fala. Isso que a gente sempre diz. Procure alguém de confiança para que você possa falar, para que você possa orar. Você nunca deve estar sozinho. É uma frase que esses dias eu estou pensando bastante nos legendários, né? Essa é uma frase dos legendários, né? Dos homens. Ele fala assim: homem sozinho é presa fácil. Mulher sozinha é presa fácil. O jovem sozinho é presa fácil. Presa fácil do quê? Da sugestão de Satanás. Da gente cair na tentação. Então, nós precisamos falar um com o outro. Nós sempre temos uma pessoa que Deus coloca na nossa vida que a gente tem maior afinidade, que a gente crê, que a gente sabe que pode confiar. Pessoas que sabem que realmente nós precisamos de ajuda. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornando-se rotineiros e crescem cada vez mais. Não há como solucioná-lo por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio, você precisa de um parceiro, você precisa de uma pessoa que você confie. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é você precisa entender, precisa falar. E tem uma frase aqui que ele deixa-me fazer uma pergunta difícil. Ó. O que você finge não ser problema em sua vida? O que você está fingindo não ser um problema na sua vida? Pare e pensa. O que você está fingindo não ser um problema? O que você esconde? O que você tenta maquiar? O que você tenta mascarar? Né? De que assunto você tem medo de falar? Deixa Deus ministrar no nosso coração essa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração nessa noite. Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraqueza perante outra pessoa, mas exatamente a falta de humildade que impede o melhor. Por quê? Porque nós vimos em Tiago, o irmão de Jesus dizendo, Tiago 4, 6, 7, ele diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece, dá graça àqueles que são humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Então, preste atenção. Observe o que Deus está dizendo. Nós precisamos ser humildes, ao ponto de falar dos nossos problemas. E aqui que está uma das chaves principais. Como que a gente fica livre da tentação? Quando a gente é humilde para dizer. Nós somos humildes para dizer. Júnior, meu cunhado, abraço, Deus abençoe. Brigadão, Marisa. Né? Brigadão. Agora, esse é o segundo, né? Assim, o segundo. Então, o primeiro, esteja ciente, né? A gente precisa estar ciente daquilo que a gente precisa fazer. Mudar de pensamento, mudar de pensamento. Não fique alimentando, não fique dedicando atenção. Pare de dedicar atenção. Escreva aí, ó. Não dedique atenção ao que é ruim na sua vida. Pare de dar atenção. Mude, simplesmente mude. O terceiro ponto aqui é resista ao diabo. Vamos lá. Não é resistir à tentação, lembra?
Não é resistir. A Bíblia não fala, você não vai achar lugar nenhum resistir à tentação. Ele fala para resistir ao diabo. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz assim: ó, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A parte final de Tiago é extraordinária, né, que é a parte B. Não nos resignemos passivamente diante dos seus ataques. Ou seja, não vamos ficar sendo é, desafiados. Precisamos agir. Precisamos agir. Devemos contra-atacar urgentemente. E Rick Warren ele bate em cima disso o tempo todo. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquista, luta, superação. Então, todos os cristãos, eles têm como propósito de Deus ser luz nesse mundo e ser sal da terra. Isso significa o quê? Que a gente vai vencer as batalhas, a gente vai vencer a escuridão, a gente vai vencer o mal. Através do quê? Através da nossa vida, através do propósito de Deus nas nossas vidas. A gente vai ser a expressão de Deus no amor, no perdão, na misericórdia. Então, um filho de Deus, ele expressa tudo aquilo que o nosso amado Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão mais velho e nosso salvador, vai nos ensinar nos evangelhos. Então, ser um cristão é ser a expressão de Deus. Como? Sendo filho, sendo um discípulo de Jesus. Para ser um filho de Deus, precisa ser um discípulo de Jesus, porque Jesus foi o filho aprovado. Jesus é o filho aprovado. Para ser um filho aprovado, precisamos viver como Jesus, fazer o que ele fez, fazer obras maiores que ele fez, assim como ele mesmo disse. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual. Sempre será. Como podemos resistir ao diabo? Pensa, como podemos resistir ao diabo? Paulo explica, Efésios capítulo 6, versículo 17, olha só o que está escrito, gente. Revistam-se da salvação como um capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo para aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Não tem como vencer o tentador do lado de fora se Cristo não estiver do lado de dentro. Se Jesus não fazer parte da nossa vida, se nós não estivermos vivendo Cristo, se nós não estivermos nos alimentando de Cristo, se nós não estivermos nos alimentando da sua palavra. Isso é nos dar o quê? O capacete da salvação, é a proteção, a proteção e a certeza, a consciência de que somos filhos amados, somos perdoados e somos salvos. Aí o diabo ele não vai conseguir vencer isso. Ele pode dizer assim, olha, você pecou demais. Não, eu sou filho. Entende? Ah, eu acho que você tá muito enganado a respeito. Não, eu tenho certeza, eu sou filho, eu sou filho. Olha só o que que você fez. Não, eu vivo por aquilo que eu creio, né? Por aquilo que eu vejo. Meu passado não me define. Eu já me arrependi, eu já estou diante de Deus. Deus já me perdoou há 2000 anos atrás. Deus já me curou há 2000 anos atrás. Então é pela palavra. Então, isso é ter o capacete da salvação. Isso é você, sua mente não ser atacada ao ponto de você achar que está vivendo uma inverdade, entende? Uma mentira daquilo que você ouviu, aquilo que transformou a sua vida em um momento, o momento do batismo, o momento do encontro. Então, capacete da salvação é importante. E ele diz assim: tenha o capacete da salvação. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito a Deus, sim a Cristo. Lembre-se disso. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer alguma coisa. Mas ele pode fazer o quê? Sugerir, fazer sugestão. Então, sem Jesus é impossível dizer não ao inimigo, tá? Sem Jesus, sem a gente estar alimentando o nosso espírito com Cristo, sem a gente adorá-lo, sem a gente louvar a Ele, sem a gente buscar o seu evangelho, é impossível a gente vencer. Nós não podemos vencer a sugestão de Satanás. O segundo passo é usar a palavra. Agora preste atenção aqui no final, nós já estamos concluindo. É a última parte, tá, gente? O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nós devemos viver. É da mesma forma como nós devemos viver. É olhar para Jesus e fazer o que ele fez. Viver como ele viveu. Se dedicar a Deus, ao Pai, como ele dedicou. Viver com propósito, como Jesus viveu. Então, ele venceu Satanás através da palavra. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, para. Quando foi tentado a usar o seu poder para suprir as necessidades pessoais, porque ele podia, ele simplesmente citou as escrituras, que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás o teme. Tem uma frase de Charles Spurgeon, eu amo demais. Ele diz assim, Satanás enganou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos ele enganou. Imagine o que ele pode fazer com um povo que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com a palavra. Entende? Então nós somos vulneráveis às sugestões de Satanás. Assim como a gente vê muita gente caindo em engano de propaganda. Propaganda de negócio, propaganda de venda, propaganda, né? E acaba sendo extorquido, acaba sendo enganado, entende? Então, assim, jamais tente argumentar com o diabo. Rick Warren escreve assim, ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Uau! Você não pode blefar contra Satanás, nem convencê-lo com sua lógica,
nem lhe impor a sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer. Qual que é, gente? Qual que é a arma que Satanás treme? Vamos lá? Escreva aí. Quem sabe? Qual que é a arma que Satanás treme? Porque ali está escrito o começo e o fim. Então, da mesma forma que está escrito o que ele fez, está escrito como ele vai terminar. Qual que é a arma, gente? Qual que é a arma que Satanás treme? A verdade de Deus. É por isso que memorizar a Escritura é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no seu coração, pronta para ser usada. Semana passada nós falamos sobre a oração micro-ondas, né? A oração micro-ondas, que Rick Warren ele nomeou dessa forma, é aquela que não dá tempo de você ajoelhar, não dá tempo de você buscar ninguém, não dá tempo de você ligar para ninguém. Simplesmente você extrai dentro de você a palavra de Deus que você guardou no seu coração e você fala, você declara e você fala com Deus. Você diz, Senhor, eu preciso do Senhor agora. Senhor, eu preciso tomar essa decisão urgente. Senhor, me ajude nessa palavra. Me ajude agora nesse momento. Me ajude nessa instrução. Me ajude nessa decisão. Senhor, eu preciso tomar essa decisão agora. Me proteja agora. Me guarde agora. E aí você começa a declarar o quê? A palavra de Deus. Ferramentas que a gente tem quando a gente memoriza. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Rick Warren ele coloca, meu Deus, gente, convido você a memorizar o versículo por semana até o fim da sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Uma semana, um versículo. Uma semana, um versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Não, Filipenses 4, 19. Diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tudo que a gente tem de glória, tudo que a gente tem de glorioso, de virtude, que a gente carrega conosco, que é de Cristo, seja o seu perdão, seja o seu amor, seja a sua graça, a sua atenção, tudo que você carrega dele, a sua palavra, quanto mais palavra você tem, quanto mais Cristo você tem, Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você consegue imaginar isso? Palavra de Deus, que faz com que eu tenha segurança, que eu tenha esperança, que eu tenha, sabe, firmeza, segurança no momento difícil. Palavra de Deus. Então, eu desafio você, assim como está escrito aqui, que você possa memorizar um versículo por semana. A gente tinha um estudo que tinha que ser um versículo por dia. Esse tempo foi maravilhoso para nós. Jamais tente argumentar com o diabo, ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Então você também tem tempo para praticar. Mais do que isso, você tem o Espírito Santo para te fazer mais forte, para te dar direção de toda a estratégia de Satanás. Quarto e último, como que a gente pode vencer a tentação? Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Você está confiante demais, você acha que você é muito poderoso, você acha que você é muito divino, você acha que só porque Deus te curou de uma enfermidade, você tem os olhos e a atenção de Deus só para você. Aqui ele está dizendo assim, isso daqui é a receita para o desastre. Jeremias declara, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. A gente se engana, a gente engana nós mesmos. Quando a gente começa a acreditar muito em nós, a gente acredita muito na nossa capacidade. Precisamos depender mais de Deus. E dizer assim, Senhor, eu dependo de Ti para isso. Eu dependo do Senhor para levantar, eu dependo do Senhor todas as manhãs para abrir os meus olhos, eu dependo do Senhor para poder trabalhar, eu dependo do Senhor para poder ter pelo menos paciência. Eu dependo do Senhor para tudo, para tudo, para tudo. Eu dependo do Senhor para existir. Eu preciso respirar. Quem me dá o fôlego de vida é o Senhor. Entende? Então nós precisamos ter essa dependência total de Deus. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situação que atraiam tentações. Evite-as. Evite-as. Provérbios 14, 16. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora da tentação que sair delas. Amém? Essa querido, essa é uma das coisas que Deus quer mais nos chamar a atenção para esses dias. E eu vejo que as pessoas elas se cedem facilmente às provocações, cedem facilmente às situações que nós estamos vivendo. Né? A gente é muito fácil, muito fácil. Se a gente não tiver alimentado pela palavra, ou se não tiver o encorajamento, o apoio de uma pessoa que está ao nosso lado, se nós não tivermos um grupo de apoio, assim como ele diz, que é a igreja, é a família, se não temos a família, precisamos ter um amigo. Uma coisa é certa, hoje nós precisamos entender a necessidade de estarmos amando cada vez mais a Deus e de estarmos em comunhão. Esse é um tempo de nós estarmos unindo as nossas forças, a nossa fé e o nosso coração, para que Deus possa realmente agir. Porque o Espírito Santo, ele age somente onde estiver dois ou mais, exatamente, né, no nome dele. Amém? E esse tempo que a gente está aqui, né, é um tempo de Deus, porque eu sei que Deus ele não quer apenas falar conosco, ele quer nos preparar.
E Ele deseja que a gente viva uma vida com propósito. Amém? E que a gente possa viver com propósito. A gente amar a Deus acima de todas as coisas e servir de forma generosa aquilo que a gente pode, servindo a nossa casa, servindo a nossa família, a igreja, onde nós estivermos. Então, eu queria que você pensasse no seu propósito de vida, porque é esse o propósito de nós estarmos reunidos aqui toda sexta-feira. Pensarmos nos nossos propósitos de vida. Nós temos propósitos. E Deus, Ele deseja que a gente viva dentro dos planos dele. Amém, queridos? Dia 27, pensando sobre o meu propósito de vida. Nós estamos terminando. Tema para reflexão: sempre há uma saída. Sempre vai haver uma saída. Nenhuma tentação é maior do que aquilo que a gente possa suportar. Um versículo para a gente memorizar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhe mostrará uma saída de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Uma pergunta para você meditar hoje é assim: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual? Pensa aí. A quem você pode pedir? Que seja uma pessoa, um amigo espiritual, uma amiga espiritual, uma pessoa que possa te ajudar, que possa estar ao seu lado, que você possa se abrir. Quem? Para te ajudar em oração e derrotar as tentações constantes. Quais são as suas tentações? Né? Aonde Deus quer te levar? Quais são as tentações que Deus quer que você vença? Né? Quais são as tentações que Deus quer que você ajude, né? Os seus amigos, seus irmãos a vencerem? Pense sobre isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Vamos orar, né? Quero orar. Vamos fechar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nós temos buscado a entender e viver o propósito do Senhor. Obrigado por cada pessoa que esteve conectada, as pessoas que vão estar vendo essa live mais para frente também. Pai, que essa palavra não fique apenas na nossa mente, assim como nós aprendemos, mas que alcance o nosso coração. Que ninguém aqui caminhe sozinho. Sim, Espírito Santo de Deus, nos dê coragem para pedir ajuda, fé para resistir toda tentação do inimigo e fé para resistir o inimigo. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos a viver uma vida com propósito. Esse é o desejo do nosso coração e nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um forte abraço, né? Um forte abraço, Brasil. Um forte abraço, Japão. Ai, que alegria tá vendo você aqui, minha irmã. Né? A Kemi, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Grazi. Boa noite, amor. Boa noite a todo mundo. Um forte abraço, viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, rapaz. Tchau, tchau.